Olá, pessoal Rex. Aqui gostaria de lembrar vocês para se inscreverem no nosso canal no YouTube. Isso ajuda o YouTube a recomendar mais vídeos do canal História Rex para vocês. Agradeço de verdade pelo apoio. Agora vamos para a história. Meu marido, que sempre afirmou ter dificuldades e mal durava alguns segundos, estava agora em cima da minha melhor amiga, frenético e sem nenhuma vergonha. Ao voltar mais cedo de uma viagem de negócios, abri a porta e encontrei minha melhor amiga e meu marido juntos na cama. Fiz uma careta de desprezo e peguei meu telefone para gravar. Depois enviei o vídeo para o marido da minha melhor amiga, adicionando uma mensagem. Sua esposa é uma verdadeira operadora de milagres. Ela pode até curar a disfunção de um homem. Apoiei-me no batente da porta, com voz leve. Querido, você está se recuperando bem rápido, não é? Os dois congelaram. Meu marido, Diego, olhou para mim como se tivesse visto um fantasma, gaguejando, sem conseguir articular uma única palavra. Paola Torres, minha querida melhor amiga, reagiu rapidamente, agarrando o edredom e se enrolando nele. Jimena, deixe-nos explicar. Levantei meu telefone. Espere, deixe-me tirar uma foto primeiro. Esta é a primeira vez em 3 anos de casamento que vejo meu marido tão enérgico. Diego reagiu e se lançou em minha direção, tentando arrancar o telefone de mim. Dei um passo para trás. Calma, querido. Por que tão nervoso? Depois sorri. Ah, claro. Suponho que você esteve guardando toda essa paixão para minha melhor amiga. O rosto de Paola ficou vermelho. Não é o que você pensa. Sorri docemente. Então explique. Explique como você se sacrificou para curar meu marido. Eu deveria estar te agradecendo. Virei-me para a porta. Simplesmente ligarei para Mateu e deixarei que ele aproveite a atuação de sua esposa. Paola empalideceu. Mateu Garcia era seu marido e irmão de Diego. Uma vez pensei que me casar na mesma família que minha melhor amiga era a coisa mais feliz que poderia nos acontecer. Acontece que ela queria os 2 homens. Você não ousaria, gritou Diego. Levantei uma sobrancelha. Você ousou. Por que eu não faria isso? Paola, de repente, se jogou no chão e agarrou minha perna. Ximena, por favor. Não conte a ele. Sei que fiz besteira. Olhei para ela, descabelada, desesperada. E achei estranhamente divertido. Levante-se primeiro, eu disse, dando um tapinha no ombro dela. O chão está frio. Ela me olhou com esperança. Se você ficar assim, continuei calmamente. Meu marido pode começar a sentir pena de você. Quando me virei para sair, Diego me agarrou pelo braço. Você está tentando destruir nossa família? Sorri, estreitando os olhos. Acho que preciso fazer um check-up no hospital só para ver por quê. Meu marido era tão frio comigo e, no entanto, tão apaixonado por outra pessoa. O rosto dele ficou vermelho. Levantei meu telefone. As fotos ficaram ótimas. Ângulo perfeito. Iluminação perfeita. Provavelmente viralizariam no TikTok. Paola se lançou no meu telefone, mas eu desviei. Ah, claro, acrescentei. Ainda preciso de uma legenda. Talvez momentos doces com meu marido e minha melhor amiga. O corpo todo dela tremeu. Então meu telefone tocou. Mateu. Coloquei no viva voz. Estou lá embaixo, disse a voz dele. Qual é o número do apartamento? Paola congelou completamente. Momentos depois, os passos ecoaram lá fora. Sentei-me com calma e comecei a gravar novamente. Mateu empurrou a porta. Seus olhos passaram por Paola e pousaram em seu irmão mais novo. Mateu. A voz de Diego tremeu. Mateu não respondeu. Ele me olhou. Gravando. Ah, senti. Sim. Paola desabou soluçando. Mateu, não é o que você pensa. Cale a boca. Apenas 2 palavras. Paola não conseguiu dizer nem mais uma. Observei tudo em silêncio, sentindo-me estranhamente distante. Eu era atraída. No entanto, sentia como se estivesse assistindo ao drama de outra pessoa. Vistam-se, disse Mateu com frieza. Eles se apressaram em obedecer. Quase ri. Realmente parecia um programa de televisão barato, uma vez que estavam vestidos. Mateu de repente golpeou Diego. 2 socos rápidos. Depois uma joelhada forte. Diego caiu no chão, ofegante. E então, perguntou Mateu, com voz gélida. Há quanto tempo isso está acontecendo? Sem resposta. Pergunto quanto tempo. Paola soluçou. 3 anos. 3 anos.
A duração exata do meu casamento. Então ele estava mentindo desde o início. Falei com calma. Então são almas gêmeas. Diego abaixou a cabeça. Olhe para mim quando falar, rugiu Mateo. Não me chame de irmão, continuou Mateo. Não tenho um irmão como você. Diego empalideceu. Paola se ajoelhou novamente, chorando. Sei que errei. Acrescentei suavemente. Você se arrepende porque errou ou porque foi pega? Virei-me para Mateo. Tudo está gravado. Vamos embora. Este lugar está sujo. Mateo assentiu e se virou para ir embora. Diego entrou em pânico, caindo de joelhos. Não vá. Sorri gentilmente. Por que não ficar? Não é isso que vocês queriam. Divórcio. Paola gritou. Chorou, suplicou, prometeu de tudo. Mas Mateo nem sequer olhou para ela. Na manhã seguinte, o caos explodiu no meu escritório. A mãe de Paola entrou furiosa, acusando-me de seduzir o marido de sua filha. Desci as escadas com calma. Quando ele terminou de gritar, mostrei-lhe o vídeo. Ele saiu sem dizer outra palavra. Meus colegas de trabalho me olharam com admiração. Ximena, disse um deles. Você foi incrível. Sorri. Incrível. Isto é apenas o aquecimento. De volta ao meu escritório. Enviei uma mensagem ao Mateo. Não voltei ao meu escritório. Não imediatamente. Entrei no elevador. Apertei o botão do saguão e observei meu reflexo na parede de espelhos. Brilho labial, olhos perfeitos. Postura rígida. Reta. Como se não estivesse a segundos de desmoronar. Meu telefone vibrou novamente. Diego, Paola, Diego, Paola. Ignorei-os. Se atendesse, poderia gritar. E eu tinha aprendido da maneira difícil. Gritar é ótimo para o drama. Terrível para a estratégia. Primeiro, enviei uma mensagem ao meu assessor. Vamos nos separar amanhã de manhã. Publique um comunicado ao amanhecer. Decisão mútua. Respeitem nossa privacidade. Depois reservei a mudança pelo triplo da tarifa normal. No mesmo dia, esta noite. Sem perguntas. Quando você é uma mulher aos olhos do público, não tem um término normal. Você ganha uma crise de relações públicas. E uma sessão de comentários cheia de estranhos decidindo o que você merece. Bem, prefiro pagar extra dar a alguém um lugar na primeira fila. 1 hora depois voltei com os carregadores. Paola tinha ido embora. Claro que sim. Ela sempre tinha sido boa em desaparecer logo antes que as consequências aparecessem. Diego estava na porta, totalmente vestido. O cabelo ainda úmido. O rosto composto. Com aquele olhar familiar. Vítima confusa. Homem gentil que nunca. Ximena. Disse suavemente. Como se eu fosse a que tivesse feito algo errado. Você voltou tão de repente. Podemos explicar. Oh, tenho certeza que podem, disse, passando por ele. Vocês dois são criativos. Improvisar é todo o trabalho de vocês. Ele me seguiu para dentro enquanto eu abria armários. Tirava malas e começava a separar minhas coisas. Seus presentes, papelada. Qualquer coisa que importasse. Eu me movia como se estivesse organizando a reciclagem. Eficiente, impiedosa, quase em paz. Você pode se acalmar, exigiu ele. Estou calma. Segurei um vestido. Meu. Depois um colar. Seu presente de desculpas depois que esqueceu meu aniversário. Joguei-o em uma pilha separada, sem olhar. Se eu não estivesse calma, disse. Acha que eu conseguiria separar nossas vidas tão nitidamente? A mandíbula dele ficou tensa. Diego agarrou meu ombro com força. Não o suficiente para deixar um hematoma. Apenas o suficiente para me lembrar que ele podia fazer isso. Meus olhos esfriaram. O quê? Perguntei suavemente. Está pensando em silenciar a testemunha. O aperto dele se soltou instantaneamente. Estou tentando falar com você, disse. Forçando sua voz a algo razoável. Você está transformando isso em algo que não é. Soltei uma risada curta e aguda. O que foi então? Perguntei. Deixe-me adivinhar. Estavam fazendo yoga nus no sofá. Diego suspirou como se eu fosse exaustiva. Eu admito. Pisei na bola, disse. Mas somos adultos. Somos figuras públicas. Podemos lidar com isso como adultos. Adultos. Repeti. É assim que vocês dois agiam. Aproximou-se mais, baixando a voz. Como se estivesse me oferecendo um acordo. Sabe o que aconteceria se dissesse a verdade? Disse. A internet destruiria a todos nós. A todos nós. Não a você.
Não a Paola. A todos nós. Ele tentou de novo, mais suave. Estamos juntos desde que éramos adolescentes. Disse. Você realmente não quer fazer isso. Você não pode ser tão cruel. Cruel? Como se eu fosse quem trouxe minha melhor amiga para nossa casa por um segundo. 13 anos pressionaram meu peito. Ensino médio. Formatura. Ramen ruim em apartamentos minúsculos. Primeiros empregos remunerados. O pedido de casamento em público. Orquestrado para que eu não pudesse dizer não. Sem parecer desalmada. 13 anos. E era aqui que terminava. Com o cabelo da Paola no meu travesseiro. Minha garganta apertou. Meus olhos arderam. Eu odiava essa parte, acima de tudo. Como meu corpo ainda o lembrava como seu lar. Mesmo quando minha mente finalmente o via com clareza. Diego notou a rachadura. Estendeu a mão para limpar minhas lágrimas. Recuei tão rápido que minha coluna doeu. Não me toque, sibilei. Ele congelou. Então, incrivelmente, sorriu. Pequeno e presunçoso. Você não entende, disse. Paola e eu, foi apenas uma situação. Benefício mútuo. Como se fosse um negócio. A pessoa que eu amo continua sendo você, acrescentou rapidamente. Sempre você. Algo no meu estômago revirou. Você me conhece há 13 anos. Disse lentamente. E de alguma forma. Só descubro hoje o quão desavergonhado você pode ser. Seu rosto endureceu. O doce não funcionou. Então mudou de tática. Você foi embora por meses. Filmando. Disse mais alto agora. Eu estava aqui sozinho. Tenho 26 anos, Jimena. Tenho necessidades. Isso é normal. Depois ele foi para o golpe fatal. E não finja que é inocente. Você esteve fora da cidade por meses. Vai me dizer que não teve alguém? Minhas mãos se fecharam em punhos. Diga isso de novo. Eu disse. Ele sorriu, como se tivesse encontrado uma vantagem. Foi seu produtor? Ele perguntou. Alejandro Ruiz? Meu coração falhou. Não porque ele tivesse razão, mas porque pronunciou o nome em voz alta, como se fosse uma prova. Alejandro não era apenas um produtor. Ele era o poder. A agência. Dinheiro de estúdio, influência. O tipo de homem que podia mudar uma carreira com um telefonema. Ele apoiou meu filme. Visitou o set. Deu notas. Isso me fez melhor. Isso foi tudo. Mas na mente de Diego. Uma mulher não podia ganhar nada sem ir para a cama por isso. Não gritei. Não lhe dei um tapa. Caminhei até a porta. Abri e disse aos da mudança. Tudo que tiver etiquetas pretas é meu. Todo o resto fica. Depois olhei para Diego, fria como gelo. Você está doente? Eu disse. E nem sequer sabe. Fui embora na manhã seguinte. O comunicado saiu exatamente como planejamos. Após cuidadosa consideração, Jimena e Diego decidiram se separar amigavelmente. Sem traições, sem escândalo. Não o expus. Não porque não pudesse, mas porque não queria transformar minha vida em conteúdo. E sabia que se soltasse a verdade, Diego detonaria tudo só para me arrastar com ele. No estúdio, Alejandro me chamou em seu escritório. Ele se recostou em sua cadeira, com os dedos entrelaçados, os olhos afiados, como se pudesse ler as manchetes antes de serem escritas. Grande dia, disse ele. Levantei uma sobrancelha. Notícias de última hora. Casal de celebridades separa-se. O mundo vai curar-se. Ele deu um pequeno sorriso sem humor. Terminaste mesmo? Sim. E tens a certeza? Sim. Ele girou a caneta uma vez. Bem. Olhei fixamente para ele. É só para isso que me chamaste. Chamei-te, disse ele. Para ver se estás estável o suficiente para trabalhar. Aí está, murmurei. Capitalismo. Deslizou uma pasta sobre a secretária. Entrevistas hoje. Estás nas tendências. Os paparazzi estão a escavar. Vai ser provocada. Folheei as páginas. Depois parei na última página. Escrito como uma ocorrência casual. Jantar esta noite. 8. Olhei para cima. É uma ordem. É um convite, disse Alejandro. Tom preguiçoso. O teu filme teve bons resultados nos testes. A temporada de prêmios poderia finalmente levar-te a sério. Considera um brinde. O meu cérebro lembrou-se da acusação do Diego. Poder do produtor. Rumor. Fechei a pasta. Já tenho planos. Está bem, disse Alejandro. Sem piscar. Noutra ocasião. A forma como ele o disse. Como se genuinamente não importasse. Fez com que os meus ombros relaxassem. Ele não estava a perseguir.
Estava simplesmente ali, como a gravidade. Nessa noite reuni-me com os pais do Diego num restaurante privado. Levantaram-se assim que me viram. Ambos parecendo mais velhos do que eu me lembrava. Culpa em cada linha. Jimena, sussurrou a mãe dele. Sentimos muito. Exalei lentamente. Não o façam. Vocês não me traíram. Pareciam querer fazê-lo. Mas a dor não reescreve os fatos. Então, o pai dele limpou a garganta. O vídeo, disse ele cuidadosamente. Do prédio. As imagens de segurança. Ah, aí estava. Não a minha dor. Evidência. As imagens têm backup. Eu disse uniformemente. E sim. Mostram ele e a Paola entrando como se fossem os donos do lugar. A mãe dele estremeceu. Então inclinei a cabeça. Relaxem. Já publiquei uma separação amigável. Não estou tentando arruinar a carreira dele. Ambos exalaram. Um alívio imediato e ruidoso. E algo dentro de mim ficou quieto porque confirmou isso. Mesmo agora. Estavam aqui para proteger o filho deles primeiro? Pousei o meu copo. Há uma coisa, eu disse. Eles se inclinaram para a frente. Os ativos do fundo que meus pais deixaram, eu disse. Parte disso ainda está em nome de vocês. Era para ser meu presente de casamento. Já que não há casamento, quero que transfiram de volta para mim. Deslizei uma lista impressa sobre a mesa. 2 propriedades. Direitos de terra. Ações em uma holding. Quando tudo for transferido, disse eu gentilmente. Apagarei todas as cópias dessas imagens. Original e backup. As mãos da mãe dele tremeram. O pai dele engoliu em seco. Então, em voz baixa, disse. Está bem. Saí com pastas na bolsa e um peso estranho no peito. Não triunfo. Encerramento. No carro, meu telefone tocou. Minha publicitária. Ximena. Ela disse. Sem fôlego. Temos um problema. E agora? Abre o X agora. Eu abri. Principal tendência. Diego Evans visto soluçando tarde da noite. Ximena era tudo para mim. Um clipe. Diego em um programa de entrevistas. Com os olhos marejados, a voz embargada, repetindo, sinto falta dela. Foi minha culpa, não a mereço. Vago o suficiente para soar nobre. Ambíguo o suficiente para deixar as pessoas preencherem as lacunas. E as lacunas que preencheram foram contra mim. Os comentários rolavam como balas. Ela o usou para subir. Coração frio. Provavelmente ela traiu primeiro. Todo mundo sabe sobre os produtores. Observei, com expressão vazia. Depois desliguei meu telefone. Meu assessor ligou de novo, em pânico. Respondemos? Te defendemos? Joguei a cabeça para trás. Você discute com um cachorro que te morde? Perguntei. Ou toma vacina e segue em frente? Ele ficou calado. Você está estranhamente calma. Não estou calma. Disse, estou protegida. Porque não era independente. Tinha contrato assinado e nesta indústria. Um bom contrato fala mais alto que qualquer hashtag. Na manhã seguinte, o assistente de Alejandro enviou minha agenda atualizada. Uma série de prestígio. Apoiada pelo governo, alta visibilidade, alta segurança. Olhei para ela e senti algo no meu peito se soltar. Diego podia chorar na televisão. Eu podia trabalhar. Então, silenciei meus comentários. Desliguei minhas mensagens diretas e fui para o set. Semanas depois. Estávamos filmando na locação nas montanhas. Minha cena era uma manobra controlada. Queda com arnês, encosta acolchoada. Sujo e dramático, mas seguro. Confiava na equipe. Confiava na equipe técnica. No meio da tomada. Algo deu errado. O cabo deu um tranco. Meu corpo balançou mais do que o planejado. Vozes gritaram. Alguém gritou, corta. Por um segundo aterrorizante. O mundo se inclinou atrás de mim. Ar livre, onde não deveria haver ar livre. Então tudo ficou embaçado. E mãos me agarrando. Não caí no barranco. Não totalmente. Mas algo bateu. A dor rasgou minhas costas como um raio. Eu não conseguia respirar. Depois, escuridão. Quando acordei, estava olhando para um teto branco em um quarto, que parecia pertencer a um bilionário com problemas de compromisso. TV de tela grande, frigobar, posto de enfermagem privado. Engoli em seco, com a garganta em carne viva. E falei roucamente. Quanto custa este quarto por dia? Uma voz baixa respondeu ao meu lado. Seja o que for, disse Alejandro friamente. Sairá do seu cheque. Virei a cabeça. Ele estava sentado ali, como se estivesse ali a noite toda.
Terno amassado, cabelo bagunçado. Olhos mais escuros do que o habitual. Tentei me sentar. A agonia explodiu. A mão de Alejandro desceu, firme no meu ombro. Não faça isso. Você acabou de passar por uma cirurgia. Cirurgia? Repeti. O que aconteceu? Seu maxilar ficou tenso. Descobrimos quem manipulou o equipamento. Equipamento. Meu estômago caiu. Um membro da equipe? Uma fã, disse Alejandro. Sua voz ficando fria. Uma das de Diego. Ele manteve o tom controlado, mas soava como violência contida. Ela achou que você o arruinou. Decidiu que você merecia uma retribuição. Minhas mãos tremeram sob o cobertor. Ela está sob custódia, disse Alejandro. Nunca mais vai se aproximar de você. Engoli em seco. Estou bem? Você está viva, disse ele. Suas costas levaram a pior. Você precisará de reabilitação. Muita. Olhei para o teto e deixei escapar um suspiro quebrado que quase pareceu uma risada. Então eu disse roucamente. Oficialmente sou a personagem principal. Alejandro não sorriu. Parecia furioso. Furioso porque era eu. No dia seguinte acordei sendo tendência de novo. Desta vez não era o Diego chorando. Era o Alejandro. Uma declaração formal do estúdio. Condenando o assédio. Confirmando a sabotagem. Prometendo ações legais e exigindo prestação de contas. Público implacável. A internet explodiu. Diego me enviou uma mensagem privada. Jimena, sinto muito. Onde você está? Você está bem? Por favor, deixe-me ver você. Só uma vez. Meus pais estão preocupados. Eles te criaram. Você sabe que eles te amam. Pelo menos deixe que te visitem. Contra-visita. Uma hora depois chegaram os 4. Diego, seus pais e Paola. Eu ri às gargalhadas. Uau! Trouxeram todo o elenco. Entraram no quarto VIP como se estivessem visitando um hotel de luxo. Os olhos de Diego percorreram o lugar, calculando. Então ele disse, casualmente cruel. Alejandro pagou por tudo isso, não é? Sua mãe se adiantou, com a preocupação estampada em seu rosto. Estávamos aterrorizados. Quem te machucaria? Seu pai interveio imediatamente. E isso não foi culpa do nosso filho. Diego nem sequer conhecia aquela garota. E eu entendi. Isso não era uma visita. Isso era uma negociação. Finalmente, sua mãe disse. Alejandro está sendo muito duro com Diego, suplicou ela. Você pode falar com o Alejandro? Diga a ele para não guardar rancor. Minhas costas doíam. Meu corpo era sustentado por metal e teimosia. E eles estavam no meu quarto de hospital, me pedindo para proteger o homem que me destruiu. Saiam, eu disse em voz baixa. O rosto do pai dele endureceu. Jimena, não fale assim com a gente. Sabemos que tipo de relação você tem com o Alejandro. Isso poderia ser resolvido pacificamente. Que relação? Eu retruquei. Diego deu um passo à frente, presunçoso de novo. Vamos, somos adultos. Você e o Alejandro, a Paola e eu. Ninguém deve nada a ninguém. A dor atingiu minhas costas. Tossi forte, com a visão turva. Senti gosto de metal e apertei os lábios, me recusando a dar um show para eles. A voz da mãe dele tremeu. Querida, você está realmente ferida? Olhei para eles, tremendo por algo mais do que a dor. Querem honestidade? Sussurrei. Bem. Olhei nos olhos dos pais dele. Esta é a última vez que chamo vocês de mãe e pai. Eles ficaram tensos. Desde o dia em que descobriram. Disse, com voz firme e mortalmente calma. Algum de vocês ficou do meu lado pelo menos uma vez? Silêncio. Essa foi minha resposta. Paola revirou os olhos. Então se aproximou mais, com voz aguda. Você pode parar de agir como se fosse tão santa? Ela disparou. Você só tem sorte de ter um homem poderoso atrás de você. Não olhei para ela. Ela não merecia a minha atenção. Mas ela estendeu a mão e agarrou meu ombro levemente. Como se pensasse que não era nada. Minhas costas gritaram. Arfei, com os dedos procurando o botão de chamada. Antes que eu pudesse pressioná-lo, uma voz cortou o quarto como uma lâmina. O que estão fazendo? Todos congelaram. A porta se abriu. Alejandro estava lá, com o rosto talhado em gelo. Seu olhar pousou na mão de Paola no meu ombro, e o ar mudou. Ele não olhou para mais ninguém. Olhou para Diego, como se Diego fosse algo grudado em seu sapato. Entraram no quarto de hospital da minha funcionária, disse Alejandro lentamente, e colocaram as mãos nela. Então, tão silencioso quanto uma ameaça.
Querem segurança ou querem a polícia? Os 4 fugiram. Quando a porta se fechou, Alejandro moveu-se para minha cama, rápido, com voz baixa e urgente. Você está bem? Preciso de um médico. Neguei com a cabeça, respirando através da dor. Não, sussurrei. Só preciso que alguém fique. Seu maxilar ficou tenso. Quer que eu cuide deles? Diga a palavra. Ele poderia ter feito isso. Uma frase de Alejandro. E a carreira de Diego evaporaria. Paola estaria acabada. Mas neguei com a cabeça. Empresa, assim não. Por quê? Porque eu não queria me tornar a desculpa deles. Porque eu precisava que restasse uma coisa limpa. Odeio o que fizeram, disse suavemente. Mas odeio ainda mais no que me transformaram. Alejandro não gostou, mas assentiu uma vez. Então eu desapareci. Sem entrevistas, sem tapetes vermelhos, sem guerras de comentários. Alejandro organizou uma clínica de reabilitação privada nas montanhas. Silenciosa o suficiente para que nem mesmo os paparazzi pudessem encontrar o caminho. Durante um ano, a vida tornou-se simples. Terapia, treinamento de força. Aprender a andar de novo. Alejandro estava lá mais do que não estava. Corrigindo a minha postura como um treinador. Trazendo comida para a viagem como contrabando. Ou simplesmente sentado ao meu lado em silêncio. Quando chegou o momento do procedimento final. A extração das peças metálicas. De repente senti terror. Agarrei-me à manga dele. Não vá. Ele olhou para mim como se fosse inacreditável. Depois disse, inexpressivo: se sobreviveres a esta cirurgia, vou descontar o teu salário por terrorismo emocional. Eu ri. Depois chorei, furiosa comigo mesma por isso. Antes que eu pudesse limpar as minhas lágrimas. Mas, Alejandro levantou uma mão e cobriu os meus olhos suavemente. Não faças isso, murmurou. Não quero que chores. A voz dele manteve-se baixa, segura. Não vou ser a razão pela qual te desmoronas. 2 horas depois saí meio atordoada, resmungando sobre querer comida quente e chá com leite. Qualquer coisa que tivesse sabor a estar viva. Nessa noite acordei na escuridão, com a minha mão entrelaçada no dedo mindinho de outra pessoa, enganchada como uma promessa infantil. Alejandro? Ainda estás aí? Ficaste? Sussurrei. Disseste-me para o fazer, disse ele. E porque estava cansada de ser corajosa. Fiz a pergunta que me perseguia há 1 ano. Alejandro, gostas de mim? Ele não se alterou. Apenas olhou para mim, tranquilo e exasperante. Por que pensarias isso? Enumerei tudo. Como ele lutou por mim. Ele ficou. Protegeu-me. Parecia zangado quando me magoei. Quando terminei, recostou-se e levantou uma sobrancelha. Esse é o teu argumento? Sim. Sussurrei. Ficou a olhar por um longo momento. Depois disse suavemente: demoraste tanto tempo a perceber? A minha respiração falhou. Ximena, disse, com voz firme, eu gosto de você. Gosto de você há muito tempo. Depois disso, mantivemos em privado. Sem postagens de casal, sem entrevistas. Sem lançamentos oficiais. Quando me curei, mudei minha carreira. Aceitei papéis mais difíceis, papéis mais feios. Papéis que não imploravam para ser amados. Minha popularidade caiu. Meu trabalho melhorou. Anos depois, sob um céu cheio de estrelas, Alejandro colocou um anel na minha mão e disse, como se eu incomodasse ter que dizer em voz alta: case-se comigo. Pisquei. Tenho o direito de recusar. Não. Disse simplesmente. Eu ri, solucei. Senti alegria e disse que sim. E quando a internet tentou ressuscitar os mesmos velhos rumores, não senti nada. Porque àquela altura minha vida já não pertencia a estranhos. Pertencia a mim. Se você assistiu até o último segundo dessa história e quer continuar acompanhando o canal História Rex, se inscreva para mais vídeo do canal História Rex. Muito obrigado a todas as estrelas do canal.